pessoal, beleza? Eu não sei o que deu no Corinthians, hein? Mas parece que o Corinthians resolveu se movimentar no mercado nos últimos dias aí, antes da janela fechar, porque a janela fecha dia 2 de setembro. E aí o Corinthians parece que resolveu correr aí atrás de reforços. E eu vou passar aqui essas informações para vocês. Deixa seu like, porque assim, tá atrás de ponta direita, lateral. Você vai ficar sabendo de tudo agora. Deixa esse like aí, porque é o seu like que nos ajuda aqui a crescer, beleza? Bora lá. Bom, galera, é o seguinte, o técnico Ramon Dias, vamos direto ao ponto, passou uma lista de jogadores, de reforços que são necessários para o Corinthians, tá? E aí o Corinthians deu as suas prioridades, né? No caso do centroavante, né? Tá dando prioridade agora para a lateral esquerda, mas não tá parando por aí. O Corinthians resolveu agora se movimentar nesses últimos dias de mercado, né? E é até estranho, porque, enfim, o Corinthians foi muito lerdo, né? Inicialmente no mercado, ficou estagnado na questão do Alex Arce, né? Na questão do Cuejá, o Corinthians ficou bem parado. E aí agora, nos últimos dias, o Corinthians resolveu correr e se movimentar no mercado atrás de mais reforços. Enfim, as loucuras que acontecem. E aí, as informações que eu vou passar aqui para vocês são informações do jornalista Davi Bittencourt e também do All Sports, tá? Mas eu vou passar aqui essas informações para vocês, porque o Corinthians resolveu sondar a situação do jogador Benjamin Hohlheiser, do Benfica, tá? Um jogador que o Corinthians já tinha manifestado interesse um ano passado, e esse ano o Corinthians novamente manifestou interesse. E por que esse interesse? Porque é o seguinte, o Hohlheiser no Benfica sofreu uma lesão, né, no joelho ligamentar e está afastado. E é um jogador que não vem bem, não performa bem no Benfica, tá? E o Benfica tem interesse em negociá-lo por empréstimo, tá? É um jogador que não está vingando lá. Para vocês terem uma ideia, o Hohlheiser, de 24 anos, ele atuou só 9 partidas pelo Benfica e ele marcou um gol, tá? E não vem bem e não performa bem. Com isso, o Benfica demonstrou o interesse de emprestar. E aí vem times da América do Sul, assim como o Boca Juniors e também times brasileiros, e o Corinthians manifestaram interesse pelo jogador. Só que assim, é uma lesão, né? Está afastado, não vem bem, enfim. E a questão é que o Benfica também tem desejo de emprestar ele para times da Europa, tá? E o jogador também tem desejo de se adaptar à Europa ainda, então não tem desejo de voltar à América do Sul. Isso que dificultaria possíveis negociações. Mas o Corinthians sonda ele, tem um certo interesse nele, tipo, tá na lista, tá? Mas não iniciou nenhum tipo de negociação, nem nada, tá? Mas assim, é um bom jogador, só que com uma lesão e o Corinthians precisando de um jogador para agora, né? O jogador vai precisar de um período de recuperação, enfim. Não sei se seria uma boa, talvez é algo, né, completamente fútil trazer um Hohlheiser lesionado, mas enfim. E aí o que acontece? Além do Hohlheiser, o Corinthians está sondando também a situação e manifestou interesse no Pablo Solari, tá? Que é o ponta-direita do River Plate. O Pablo Solari, que tem 23 anos, né? Hoje o Pablo Solari, para vocês terem uma ideia, está avaliado em 50 milhões de reais. Tá? Esse é o valor dele hoje. O Pablo Solari é o plano B do Plata, tá? Porque o Corinthians não conseguiu Plata e hoje o Pablo Solari na lista do Ramon Dias seria o plano B. Obviamente, de verdade, a minha opinião, e eu trago a minha opinião aqui, o Plata eu acho ainda um ponta-direita muito melhor do que o Pablo Solari, tá? É apenas a minha opinião. É um jogador interessante, o Plata. Né? Era plano A do Corinthians, acabou não dando muito certo. E aí tem o Pablo Solari, que está quase avaliado, mesmo que, na verdade, os caras pediram mais pelo Plata, né? O time árabe, enfim. Pediram 12 milhões de euros, cara. É grana. Mas o Pablo Solari estaria nessa casa aí, dos 10 milhões de euros, né? 50, 60 milhões de reais. É o valor dele mais ou menos hoje. E o Corinthians poderia fazer negócio. Aí, porém tem uma dificuldade, né? O Besiktas também tem interesse nesse jogador, nesse ponta direita, que é o Pablo Solari do River Plate, tá? E aí poderia dificultar, né, as negociações. O Pablo Solari tem 28 partidas, né, pelo River Plate e tem 5 gols. É um jogador interessante. E o Corinthians está se movimentando nesse sentido no mercado atrás desses jogadores. Além do Acunha, que o Corinthians também manifestou interesse, que hoje se tornou uma prioridade, agora a lateral esquerda, que é o Marcos Acunha, né, jogador do Sevilha, de 32 anos de idade, jogador e campeão
da Copa do Mundo, tá? Pela Argentina. Tem um contrato com o Sevilha até dia 25 de junho de 2025. E hoje ele está avaliado aí em 3,5 milhões de euros, né? Cerca aí de no máximo 20 milhões de reais, tá? O lateral esquerdo do Sevilha, tá? Essas são as movimentações do Corinthians no mercado acerca desses jogadores. Jogadores que estão chegando, que já está contratado, é o José Martínez, lateral venezuelano, né, que o Corinthians contratou, e também a chegada do centroavante Héctor Hernández, que nos próximos dias está desembarcando em São Paulo, que o Corinthians também está fechando a negociação, tá? Essas são as movimentações do Corinthians no mercado. Quem o Corinthians vai abrir a negociação, eu não sei. A gente vai seguir aqui verificando as negociações do Corinthians no mercado. E final de semana tem jogo. E não teremos centroavante. E também não teremos José Martínez atuando, tá? Também. Então, só semana que vem a gente vai ver o desenrolar e o finalizar de possíveis negociações do Corinthians. O jogo é importante contra o Fluminense agora no final de semana, né? Que o Corinthians não pode nem pensar em perder, tá? É uma briga direta, vale 6 pontos. E, assim, o Corinthians vem de um repertório não bom, mas também não tão ruim, né? O Corinthians não vence, mas também não perde, né? Nas últimas 5 partidas, o Corinthians teve uma derrota somente, mas também não tem vencido, tá? Vai ser um jogo difícil contra o Fluminense no Maracanã e o Corinthians vai precisar jogar bola. Assim como jogou o último jogo com o Red Bull Bragantino pela Copa Sul-Americana, vai ter que saber aproveitar bem as oportunidades, tá? Não vai poder perder chances. O Corinthians vai ter que ter uma boa atuação e provavelmente eu acredito que o Ramon Dias vai entrar com aquele sistema de 3 zagueiros novamente, porque é um padrão que tá dando muito certo no Corinthians, né? O time vem muito bem nesse padrão. E vamos ver, pode ser que dê liga, pode ser que dê certo. O Corinthians precisa desses 3 pontos agora para poder escapar da zona do rebaixamento, porque a gente sabe que tem times acima que tem jogos a menos, como o Juventude, o próprio Internacional que deu uma subida na tabela. O Corinthians não pode mais vacilar, o Corinthians não pode pensar em perder. Em 16 jogos, para vocês terem ideia, para o Corinthians somar 45 pontos, o Corinthians precisa ganhar 8. Então o Corinthians não pode ficar vacilando. Vai ter que ganhar metade dos jogos, fazer os jogos em casa e ganhar, enfim. É o Corinthians, é a briga do Corinthians contra o rebaixamento. Para escapar da Série B, o Corinthians não pode moscar. E é isso, galera. Até o momento, essas são as informações. O Corinthians se movimentando no mercado. E qualquer novidade, se tiver alguma negociação, alguma coisa, vocês sabem, eu volto aqui e trago todas as informações para vocês. Estamos aqui, né, falando de Corinthians, sua situação. A gente vai sair dessa, beleza? Bom, deixa seu like, se inscreva no canal, a gente volta na próxima. Um grande abraço e vai Corinthians!